O prefeito de Manaus se reúne hoje com Lula após o deslizamento causado pelas chuvas. Deslizamento que deixou 8 mortos. Tawane Costa tem os detalhes. Bom dia, Tawane. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, a todos que acompanham a programação. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, deve desembarcar na manhã de hoje para se reunir em Brasília com o presidente Lula para pedir apoio às vítimas dessa tragédia. Estamos pagando aluguel social para essas pessoas. Assinei o decreto de emergência que eu levo para Brasília com o presidente Lula, onde eu vou mostrar os problemas que nós temos na cidade de Manaus. Mais de 100 famílias ficaram desabrigadas após a tragédia do fim de semana. Elas perderam tudo nesse deslizamento de terra. 8 pessoas perderam a vida soterradas, sendo 4 crianças e 4 adultos. 11 casas ficaram totalmente destruídas. E a gente traz o relato do Marcos Viana, que é morador da área onde aconteceu essa tragédia, escapou com vida e viu de perto tudo isso acontecer. Um amigo meu morreu abraçado com o filho dele, uma amiga minha morreu abraçado com a filha dela. O marido dessa amiga minha estava para a estrada, trabalhando, e hoje ele chegou, infelizmente encontrou a mulher e a filha mortas. Foi um desespero, uma enxurrada que arrastou tudo, foi um estrondo violento. Isabel Gonzalez também perdeu a casa onde morava. Ela e o marido se preparavam para jantar no momento em que tudo aconteceu. A gente estava em casa, nós íamos jantar, né? Nós ouvimos o barulho, né, das árvores. Aí a gente saiu, olhou pela janela. Na hora que a gente olhou, foi que veio tudo, assim, o barro, as coisas. Aí a gente saiu correndo de casa. Ficou assim no meio da rua e na hora a gente viu como um monte de árvores, o barro levava as outras casas. A vendedora Elane Fiuza conta que perdeu tudo durante o soterramento e por pouco conseguiu escapar. Foi correr pro barranco quando vim pegar na gente, como muitos que ficaram soterrados. Só consegui achar minha pasta de documento. Muita tristeza. As 102 famílias que moravam no local já foram retiradas e levadas a uma escola ali das proximidades, onde estão recebendo a assistência. Lembrando que o Comitê de Gestão de Crise continua ativo até que o status da cidade volte à normalidade e as ocorrências de maior impacto sejam totalmente atendidas. E hoje, a capital amazonense, desde 5 da manhã, amanheceu com fortes chuvas e com certeza a gente vai acompanhar de pertinho a Defesa Civil e os trabalhos que estão sendo executados no dia de hoje. Obrigada, Tawane, pelas informações. E essa previsão, né, de mais chuva faz com que os trabalhos sejam dificultados e também que as pessoas sigam muito angustiadas em relação à possibilidade de novos deslizamentos, de água subir ainda mais e trazer todos os transtornos, além de vítimas, como a gente vê acontecer de novo, né? Histórias que se repetem, muda o lugar, muda o dia, muda o mês do ano, muda o ano, mas as histórias continuam acontecendo do mesmo jeito. E aí é curioso, né, e triste que a gente veja o seguinte, a Tawane ressaltou aí que é um comitê de gestão de crise. O Brasil me parece ser craque em formação de comitês de gestão de crise, quando a crise está instalada pós-tragédia, quando a tragédia já aconteceu. Cadê os comitês de gestão de crise, da crise, que nós já temos, que é do déficit habitacional, uma crise de moradia. É inaceitável que mais de 8 milhões de brasileiros vivam em áreas de risco. É inaceitável. Então, quando a gente vê, como aconteceu em São Sebastião, que o presidente Lula se reuniu junto com o governador, junto com o prefeito da cidade, a gente precisa ver cenas como essa para construção de moradias, para retirada das pessoas da áreas de risco, não depois que a tragédia está posta, não depois que as pessoas morrem, não depois que as pessoas morrem de mãos dadas com seus entes queridos. Cara, isso é de partir o coração. E a gente continua ouvindo essas histórias quase que anestesiados, porque elas se repetem e não dá para aceitar. Não dá. Ninguém mora numa área de risco porque adora viver perigosamente. Vou viver aqui porque é uma grande emoção toda vez que chove. Ninguém gosta. Essas pessoas foram sendo empurradas para áreas de risco. Elas muitas vezes não tiveram possibilidade de morar em outra região. E o poder público não fez a sua parte. Permitiu que essas áreas fossem sendo ocupadas. E aí foi fazendo todo o processo de urbanização, né?
colocando ali o saneamento, colocando, em alguns casos não, né, mas colocando iluminação, ligação de energia, e aí pronto, está dado o processo de ocupação. Não, o poder público não retirou essas pessoas antes de lá, permitiu que elas estivessem nesses locais, e agora não tem uma resposta a dar, não tem uma resposta com um comitê, um grande comitê de gestão para tratar do déficit habitacional no Brasil, dos pelo menos 8 milhões de brasileiros que hoje moram em áreas de risco. A gente está falando, na verdade, de quase 10 milhões, né? Quando você considera de extremo risco, a gente está falando de 4 milhões e alguma coisa. É muita coisa, gente. Não dá para a gente aceitar que esses brasileiros sigam vivendo dessa maneira. Toda vez que chove, um risco de perderem absolutamente tudo, inclusive as próprias vidas.